Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o terceiro domingo do tempo comum do ano A. A primeira leitura se encontra lá em Isaías capítulo 8, versículos de 23b até o versículo 3 do capítulo 9, que nos diz assim: No tempo passado o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali. Mais recentemente, cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abateste como na jornada de Madian. Amados irmãos e irmãs, já é um texto famoso esse aqui, inclusive a gente lê dentro da perspectiva do Natal. E aí eu acho interessante a gente começar entendendo um pouco do contexto do que estava acontecendo por trás de todo esse texto que é lido aqui. Só assim você vai entender porque aqui é falado sobre essas duas terras no primeiro versículo. O que acontece? Quando o rei Salomão chegou a morrer, nós tivemos uma divisão, certo, do reino em Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul tinha como capital a cidade de Jerusalém e o Reino do Norte tinha como capital a Samaria. Só que o que acontece? Por volta do ano 700 a.C., tinha um império muito famoso naquele tempo, chamado Império Assírio, que era famoso pela sua força militar, porque eles eram extremamente violentos quando dominavam a região. E o Império Assírio começa então a assustar os reinos menores que estavam ao seu redor, ameaçando fazer invasões. Mas eis que nessa época ele acaba invadindo o Reino do Norte, que eu falei agora há pouco, que tem como capital a Samaria. E quais foram então as duas primeiras regiões a serem invadidas pelo Império Assírio? Foi exatamente essas duas que são citadas na leitura, Zabulon e Neftali. O que acontece? Eles invadem essas duas regiões e aí sempre a compreensão que se tinha é que as regiões que eram invadidas elas estavam sendo humilhadas por Deus. Justamente Deus estava expondo para o povo as suas mazelas, então eles eram um povo que eram infiéis a Deus. E visto que uma parte do povo da Síria também acaba dominando aquela região, então eles têm contato com um povo que é pagão, então eles se tornam uma região impura. Então eles são um povo impuro, um povo periférico, um povo que tem maldade no coração, então eles sempre eram muito mal vistos. Por isso que é colocado, no tempo passado o Senhor humilhou essas duas terras. E aí, contrapondo-se a isso, o texto vai dizer assim: mais recentemente cobriu de glória o caminho do mar, do além Jordão e da Galiléia das nações. Então, por um lado, o autor sagrado começa a lembrar da humilhação, disso que aconteceu, mas por outro lado ele agora começa a reconhecer que, embora isso tenha acontecido, Deus cobriu de glória, ou seja, Deus mostrou então sua ação. E ele cita a Galiléia das Nações, que era uma região marginal, longe de Jerusalém. É como Jerusalém ficava o templo, qualquer região que estava longe de Jerusalém também tem essa perspectiva de estar longe do Senhor, estava longe de Deus, estava longe da vontade de Deus, e por aí vai. Aí o texto continua. O povo que andava na escuridão, entenda que essa escuridão era a distância de Deus. A escuridão estava diante dessas humilhações que eles passavam, desses sofrimentos que eles passavam. E é diante dessa escuridão que uma grande luz então brilha. Para o povo que estava nas sombras da morte, o texto coloca a luz então resplandece. Então essa luz é o próprio Deus. O autor está querendo mostrar, olha, não importa qual a escuridão que a gente passe, mas essa luz ela vai resplandecer. E aí vale, já para a gente poder colocar para a gente essa ideia, de que o sofrimento ele não tem a última palavra. Embora a gente passe por momentos de escuridão, momentos de trevas, momentos de dores, momentos de sofrimento, mas Deus é que tem a última palavra. É Deus quem traz alegria em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas lágrimas, é Deus quem vem secar cada uma delas, mesmo quando a gente não enxerga motivos para sermos felizes. E aí o texto ainda continua, que Deus traz alegria e aumentou a felicidade. E essa alegria, essa felicidade é comparada com duas realidades. Por um lado, os alegres ceifeiros na colheita. E eu quero chamar muita atenção de vocês, porque não é qualquer alegria. Diante de um contexto de pobreza, pensa comigo, imagina que eu só tenho feijão para comer. Eu vou pegar do feijão que eu tenho para comer, que já é pouco,
eu vou ter que pegar 20% dos grãos que eu iria me alimentar para poder plantar. Gente, mas quando você planta, você não tem certeza se aquela plantação vai dar certo. Então, eu estou tirando o que eu tinha, que já era pouco, numa esperança cega de que Deus vai mandar chuva, de que a praga não vai pegar na minha plantação, né? De toda aquela dinâmica que é preciso dentro do contexto da agricultura. E quando você vê que deu certo, não é uma alegria apenas de uma mera colheita, mas é de alguém que apostou talvez as suas últimas fichas, que apostou tudo que tinha, de modo muitas vezes cego. Tá vendo a alegria que Jesus traz pra gente? Essa luz que brilha, que traz uma alegria diferente. Em segundo lugar, também como os guerreiros que dividem os despojos. Imagina que alguém vai para uma guerra, você vai para a guerra saber se você vai ganhar. Você se despede da sua família, abraça o filho, abraça a esposa, sem saber se vai dar certo. E quando tudo dá certo, você vai dividir agora aquilo que sobra, a alegria é gigante. É uma alegria muito maior do que apenas alguém que vence. Porque numa guerra, eu sei que dos dois, ou eu venço ou eu morro. Não existe uma terceira opção, né? Não existe fui apenas derrotado e voltei para casa. E amados irmãos e irmãs, depois vem o versículo 3 dizendo: pois o jugo que oprimiu o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu, o próprio Deus, abateste como na jornada de Madian. Para quem quer saber mais sobre a jornada de Madian, eu dou uma recomendação. Vá lá em Juízes capítulo 7, mas eu já vou apontar alguns detalhes. A gente tem a ideia, né, de que Gedeão era muito fraco. No capítulo 6, lá em Juízes, a gente vai ver isso. Ele tem medo, ele se sente fraco, ele se sente pequeno. E aí vem uma guerra pela frente, ele junta então 32 mil soldados. Só que Deus achou muito. Aí começa dentro do texto, né, uma diminuição. Algumas dinâmicas que Deus acaba fazendo. Cai para 10 mil, depois cai para 300 homens. E aí, veja, para ganhar de um grande povo com 300 soldados é praticamente impossível. Mas Deus faz com que esses 300 ganhem. Justamente para enfatizar que dentro de uma vitória extremamente improvável, é Deus quem faz a ação. A ação de Deus, ela não precisa de grandes ações militares. É Deus quem acaba agindo diante desta realidade. E aí o texto quer então colocar o seguinte, que da mesma forma, como o povo estava sofrendo e não via soluções, e achava que era uma vitória impossível, Deus age diante dessas impossibilidades. Da mesma forma como aconteceu na jornada de Madian, que eu acabei de referenciar para vocês. Ora, acho que o texto agora ficou bem claro, assim eu espero. Mas o que é que a gente pode, além de tudo que eu falei, refletir sobre este domingo? Né? De antemão, você que chegou até esse momento do vídeo que não está inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas. Se você quiser receber links diariamente dos vídeos que vão ar aqui no canal, basta você entrar nos grupos de WhatsApp, que tem um link aí no início da descrição. Entre lá que diariamente a gente envia para vocês, tá certo? E ajuda muito a você receber diretamente no seu celular os links para você nunca perder nada. Mas vamos lá, o que a gente pode refletir aqui juntos? Primeiro, acho que vale a pena pensar sobre que lugares, que grupos de pessoas hoje são humilhados, não por Deus, mas que passam por humilhações, que passam por situações delicadas. É um povo que está nas trevas. E que eu e você também precisamos ser luz para esse povo. Nós precisamos trazer esperança para aqueles que são desesperançados. Além disso também, amados irmãos e irmãs, acho que vale a pena pensar também sobre nós. Que áreas de minha vida vivem imergidos na escuridão, em que eu preciso permitir com que a luz do Senhor possa entrar. Será que também eu tenho permitido com que essa alegria que brota da luz de Deus permeie o meu coração, adentro do meu coração? Porque tem cristãos que parecem que vivem 100% tristes o tempo todo. E a palavra nos convida a viver um tempo de profunda alegria. E amados irmãos e irmãs, eu acho que também vale a pena pensar quais são as Galileias das nações que a gente precisa ir lá trazer glória para eles, trazer alegria novamente. Vale a pena pensarmos. E acho que por fim também, vamos pensar nessa jornada de Madian, né? Que guerra é essa que a gente às vezes enfrenta? Que a gente quer ter muitos soldados, muita força, e esquecemos que às vezes o que mais precisamos ali é do próprio Senhor. Fica essa reflexão para a gente hoje, à luz dessa primeira leitura. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.